capítulo 16, e eu quero ler rapidamente aqui com você os versos de 21 a 26. Mateus capítulo 16, de 21 a 26. Deixa a Bíblia aberta aí no ponto, daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto. Glória a Deus. Meus queridos, uma coisa nós podemos ter a certeza: o coração do homem é enganoso. E por que a gente pode ter certeza disso? Porque a palavra de Deus assim diz, em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. E por conta disso, queridos, nós não podemos confiar no nosso coração. Coração não aquela bomba que bombeia o sangue, né, nas veias e artérias. Mas quando a palavra fala sobre coração, ela quer dizer sobre as nossas emoções, ela quer dizer sobre as nossas decisões emocionais. E sabe, queridos, o coração do homem é enganoso porque as nossas emoções, elas são dirigidas pela nossa mente, pelo nosso entendimento, pelas circunstâncias que nos cercam. E muitas vezes, por causa disso, o nosso coração nos conduz a decisões ruins. Sabe, queridos, aquelas decisões que a gente toma com o coração, um grande amigo nosso chega lá para a gente e diz assim: poxa, você sabe o quanto eu te valorizo como amigo? Aí você fica todo feliz, o teu coração fica alegre, e aí ele diz assim: então, estou precisando da tua ajuda. Aí o teu coração diz assim: poxa, meu amigo, eu preciso ajudar. E aí ele diz para você assim: quer ser meu fiador no aluguel? Aí você diz assim: poxa, meu amigo, é meu companheiro, vou ser fiador, assina o contrato. 6 meses depois, você está sendo executado na justiça porque ele não conseguiu pagar o aluguel. Decisão com o coração. Ah, queridos, para os homens o maior perigo que tem é passar na frente de uma concessionária de carro, porque aí você está ali com o teu carrinho ali, está quitado, né? Não tem carnê, está tudo direitinho, IPVA está em dia, está andando para a glória de Deus, ele nem bebe tanto assim, e aí você está com o teu carrinho quitado ali, mas aí quando você passa pela concessionária, você olha aquele modelo 2024 brilhando, e aí você faz a conta: bom, se eu der o meu carro de entrada, pegar mais a minha economia na poupança, aí o teu coração começa a dizer para você assim: compra o carro, você merece, é bom demais, olha, isso aqui o teu carro não tem. Aí o coração começa a pular dentro do peito, e aí você diz assim: poxa, eu acho que vai dar. Ah, são só 120 parcelas de R$ 1.500 por mês, o que é isso? Daqui a pouco passa, daqui a pouco a gente acaba de pagar esse negócio aí. Aí você vai lá, deixa o teu carrinho quitado, pega aquele carrão, né? Aquele carrão bonito, 0 quilômetro, que vem para você com aquele carnê deste tamanho assim para tu pagar em suaves prestações. E aí no meio do caminho acontece um desemprego, no meio do caminho acontece uma dificuldade financeira, e aí, querido, você com aquele carrão, agora você não tem mais dinheiro para pagar as parcelas, e aí daqui a pouco o banco bate na porta e fala assim: ó, vim buscar de volta. E aí olha o prejuízo, né? Decisão com o coração. Sabe, queridos, o coração do homem é enganoso e muitas vezes nos leva a decisões e conclusões erradas. E por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque, na verdade, o nosso coração, muitas vezes, é o que tem dominado a nossa mente e nos levado a nos afastarmos do propósito e da vontade de Deus. Nesse contexto, então, queridos, eu quero trazer para você o exemplo de um homem que era só coração, de um homem que era dominado pelos seus sentimentos, de um homem que tinha uma explosão de sentimentos dentro de si, que o levava a tomar decisões precipitadas.
mas esse homem, através de um processo de Deus na sua vida, através de Jesus, pôde então viver um novo propósito. E eu quero que você então abra sua Bíblia aí, já está com a Bíblia aberta, né? Ninguém perdeu o texto não, né? Mateus 16, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém, queridos? Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Pai, que nada nos atrapalhe de ouvirmos a Tua voz. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vemos nesse texto aqui um momento muito importante acerca daquilo que estamos falando, dos enganos do nosso coração e daquilo que, na verdade, queridos, precisamos entender como prioridade na vida da gente. Nós vimos aqui, queridos, o exemplo de Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus. Pedro foi aquele por meio do qual Jesus instituiu a sua igreja. Pedro foi um homem que foi extremamente usado pela ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode negar que Pedro foi um grande homem de Deus, mas na verdade, queridos, Pedro também era sujeito aos enganos do seu próprio coração. E olha que coisa interessante, queridos, é entendermos que alguém que pode, de alguma forma, ser instrumento da glória de Deus, também, por vezes, pode ser enganado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios sentimentos, pelo seu próprio pensamento. E nesse texto que nós vimos aqui, queridos, um momento como esse, um exemplo claro acerca dos sentimentos conflitantes que Pedro tinha. Jesus estava preparando os seus discípulos para o que haveria de acontecer em breve. Jesus estava ali falando com seus discípulos que ele iria passar por um tempo muito difícil, que Jesus iria passar por um tempo de grandes provações, que Jesus iria passar por um tempo de sofrimento, de dor, de tristeza. Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para que eles pudessem entender aquilo que estava por vir. E sabe, queridos, interessante a gente perceber que Jesus estava falando acerca de si mesmo, daquilo que ele iria experimentar, daquilo que ele iria viver. E sabe, meus amados, o sofrimento é algo que nós podemos entender como parte do processo de Deus na vida da gente. Sabe, queridos, se Jesus sofreu, se Jesus passou por tempos difíceis, se Jesus passou por tempos de adversidade, por que eu e você não haveríamos de passar? Sabe, meus amados, Jesus estava falando acerca daquilo que haveria de acontecer. Mas, na verdade, aquilo que haveria de acontecer com Jesus era parte do propósito, era parte do processo de Deus, era parte daquilo que Jesus precisaria viver e experimentar
para que a glória de Deus se estabelecesse, para que a vontade de Deus se estabelecesse. E é importante entendermos isso. Sabe por quê, igreja? Porque, na verdade, o sofrimento pelo que passamos, as dificuldades e as adversidades que enfrentamos, elas não têm como propósito nos destruir, elas não têm como propósito nos trazer peso ou dor ou sofrimento sem sentido, mas muitas vezes é o meio pelo qual o Senhor está moldando o nosso caráter, moldando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, de agir, de viver, para que possamos então experimentar a plenitude da glória de Deus. Queridos, é importante demais entendermos isso. Porque, na verdade, meus amados, o sofrimento é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos conduzir a coisas maiores. Jesus estava dizendo para os seus discípulos aquilo que haveria de acontecer com ele no futuro. E o futuro de Jesus encerrava em si mesmo sofrimento. Queridos, eu, por exemplo, me lembro de alguns episódios da palavra de Deus, de exemplos da Bíblia, onde as pessoas tiveram que passar por momentos assim. Por exemplo, quando você vê a vida de José, a vida de José é uma vida permeada por momentos de sofrimento, sim ou não? Você lembra da história de José? José era alguém fiel, era alguém obediente à palavra de Deus. José era um bom moço, era um bom menino, era um bom garoto. E ele então, queridos, passou por um tempo muito difícil. Ele passou por um tempo de escravidão. Ele foi preso injustamente, quando na verdade ele exerceu fidelidade à vontade de Deus. Sabe, queridos, nesse contexto então, José passou anos na cadeia, anos como escravo. Mas interessante é que quando José se tornou governador do Egito, porque, querido, o problema que você vive não é problema para Deus. Deus tira José da cadeia para se tornar governador. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode fazer o extraordinário acontecer. É num piscar de olhos, é no estalar de dedos que Deus pode mudar tudo. Deus está no controle. Deus estava no controle da vida de José. E sabe o que acontece com José? José, então, depois que se torna governador, ele se reencontra com seus irmãos que o venderam como escravo, que o mandaram para o Egito. E ali naquele momento ele poderia se vingar dos seus irmãos, ele tinha poder e autoridade para isso, mas ele, no processo do sofrimento, ele entendeu que havia um propósito maior na sua vida, para se cumprir através dele. Então, quando ele encontra os seus irmãos, ele diz assim para eles: olha, não temam, eu não vou fazer nenhum mal a vocês, porque é para esse tempo que Deus me conduziu a esse lugar, porque foi através de José que toda a sua família foi salva do tempo da escassez. Mas se José não tivesse passado pelo que ele passou, ele não teria adquirido em Deus o entendimento que ele teve. Queridos, quando nós, por exemplo, vemos o exemplo da rainha Esther, você já leu o livro de Esther? Está lá na Bíblia, irmão, antes de Jó. Você pode ler também, né? Vai ser bom demais esse momento. Sabe por quê? Porque a gente vê uma época da história de Israel que é muito interessante. Por exemplo, o livro de Esther é o único livro que não fala em nenhum momento sobre Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo estava já há anos no cativeiro babilônico. E sabe, queridos, por conta disso, a cultura do povo tinha se misturado com a cultura dos seus dominadores. E o livro de Esther, ele não cita Deus, mas ele fala sobre a ação de Deus na vida do povo de Israel. E sabe, queridos, Esther, ela foi chamada para representar a necessidade do povo diante do rei. Ela foi eleita rainha, e ela, como rainha, ela teve a oportunidade de chegar ao rei para trazer a necessidade do povo e ser ela instrumento de salvação. Mas Esther não se via como tal. Ela achava que não era com ela esse propósito. Ela tinha medo, porque ela poderia se chegar ao rei e ser morta por ele, porque ela não podia chegar lá
e pedir alguma coisa ao rei, mas o seu parente Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução bíblica, ele chega para ela no momento de decisão, no momento em que ela estava pensando e achando que não era com ela, que não era ela que tinha sido chamado para esse propósito. Ele chega para ela e diz assim: olha só, quem sabe, se você não se levantar como resposta para aquilo que Deus tem como propósito para Israel, Deus vai levantar outro, mas você vai ser condenado. E quem sabe se não foi para tempos como esse que Deus te levantou como rainha nesse lugar. Ah, queridos, Deus havia levantado Esther para um propósito numa terra estranha, num povo inimigo, para que ela pudesse ser instrumento da glória de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As dificuldades, problemas e adversidades que temos enfrentado nesse tempo, e é um tempo de dificuldade, nunca foi tão difícil ser crente, porque se você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, vem 3 ou 4 tacar uma pedra no teu telhado. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não entende que o processo é necessário para que a glória de Deus se estabeleça. Ah, meus amados, Daniel, um grande homem de Deus, foi jogado na cova dos leões para que o nome do Senhor fosse glorificado. Seus amigos, Misael, Azarias e um outro lá, como é que é o nome? Não lembro. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eram os nomes babilônicos, né? Os 3 foram lançados na fornalha de fogo ardente para que a glória de Deus se manifestasse. Sabe, querido, talvez você esteja nesse momento difícil da sua vida, porque Deus tem um propósito para você, e esse propósito vai se estabelecer em nome de Jesus. Você precisa crer nisso, confiar nisso, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E, queridos, quando então Jesus estava dizendo acerca do sofrimento, eis que Pedro se levanta para dizer: isso nunca vai acontecer com você. Queridos, o sentimento de Pedro era de cuidado, o sentimento de Pedro era de amor por Jesus. Pedro não queria que Jesus passasse pelo que ele iria passar. Pedro não queria que Jesus vivesse o sofrimento que ele iria viver. Pedro estava olhando na ótica do homem, na ótica humana, na ótica do mundo. Não, eu não quero que Jesus passe pelo que ele disse que vai passar. Isso nunca vai acontecer com você, Jesus. Mas então Jesus chega e dá uma dura palavra para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. E por que Jesus falou assim com Pedro? Sabe por quê, queridos? Porque a visão de Pedro era uma visão humana, natural, olhando para o problema e dizendo: ó, isso nunca vai acontecer. A visão de Jesus era uma visão espiritual, ele enxergava o propósito, ele enxergava o que haveria de acontecer no futuro. Jesus entendia que era necessário passar por aquele processo para então ele conseguir completar o seu propósito. Ah, queridos, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Jesus não tivesse passado pelo sofrimento que ele passou, todo o seu histórico na terra não teria tido valor algum. Os 33 anos de vida de Jesus não fariam qualquer sentido. Os 3 anos e meio, onde Jesus curou, libertou, purificou, salvou, evangelizou, tudo aquilo que Jesus fez, todo o seu ministério, todas as coisas que ele vivenciou, que ele ensinou, que ele pregou, que ele fez, não teriam sentido, porque o preço não teria sido pago. E, obviamente, queridos, ainda estaríamos presos à morte pelo pecado. Jesus sabia que havia um propósito maior no seu sofrimento. Jesus sabia que o sofrimento que ele estaria vivendo e vivenciando era um meio pelo qual a glória de Deus haveria de se estabelecer. E deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você está vivendo hoje, a dor, o sofrimento que você está vivendo hoje, essa situação de adversidade, essas circunstâncias que vivemos,
precisam glorificar ao Senhor, porque nós somos instrumentos da glória de Deus em tudo aquilo que vivemos. Então cutuca quem está do teu lado aí e diz assim: tu és instrumento da glória de Deus. Mas fala tu és para ficar bonitinho. Tu és instrumento da glória de Deus. Aleluia. Ah, meus queridos, Jesus entendia que havia necessidade de passar pelo sofrimento. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todos os teus dias são monitorados pelo Espírito Santo de Deus. Cada lágrima que você derrama, que ninguém está vendo, Deus vê. Deus conhece cada um de nós, muito além daquilo que somos capazes de nos conhecer a nós mesmos. Sabe, queridos, Deus sabe exatamente o que você pode fazer, aonde você pode chegar e o que Deus pode realizar através da tua vida. Se entrega a esse propósito, se entrega completamente a esse projeto de Deus, porque certamente, se assim for, Deus irá fazer o extraordinário através de você, em você, para a glória de Deus. Ah, queridos, a intenção de Pedro era boa, mas ele não estava enxergando além, ele não estava vendo o propósito. Firma teus olhos no propósito. Entenda que o propósito é maior do que todas as circunstâncias que nos cercam, porque nada pode nos impedir de viver o propósito de Deus. E sabe, queridos, Pedro era alguém que era conduzido pelo seu próprio coração. Em situações anteriores, nós vemos que Pedro tinha altos e baixos na sua caminhada de fé. Pedro era um homem que tinha vivido todas as experiências que havia vivido com Jesus por conta de uma importante decisão que ele havia tomado. Pedro havia decidido viver o propósito de Deus em Cristo Jesus. Pedro, queridos, era dono de uma companhia de pesca. Ele não estava mal, não. Ele tinha ali os seus bens, ele tinha ali o seu sustento, a sua profissão, mas ele tomou uma decisão. Ele resolveu deixar os barcos, ele resolveu deixar as redes para seguir a Jesus. Ele sabia para onde ia? Não. Ele sabia o que ele iria fazer? Não. Ele sabia como é que ele iria se sustentar dali para diante? Também não. Mas ele se entregou completamente ao propósito de Deus. Querido, a tua virada de chave, o teu propósito em Deus começa com a tua decisão. A decisão de viver Jesus na sua vida como prioridade acima de todas as coisas. Ah, queridos, Pedro largou aquilo que ele vivia antes, largou o barco, largou as redes para seguir Jesus. Pedro era um homem de coragem, irmãos. Pedro tomou a decisão certa. E por que ele era um homem de coragem? Porque ele largou tudo mesmo sem saber o que iria acontecer, assim como aconteceu com Abraão. Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Olha só, queridos, Abraão saindo da sua terra, com 75 anos de idade, com tudo que tinha, mala e cuia, andando errante, sem saber para onde ia, na simples confiança daquilo que Deus havia dito. Ah, queridos, essa fé move o coração de Deus. Essa confiança em Deus, ela move as circunstâncias ao nosso redor para que a glória de Deus se estabeleça. Ah, meus amados, é essa confiança que Deus, quando olha para mim e para você, quer encontrar no nosso coração. A plena certeza de que Deus, estando no controle, nada nos faltará. Sabe, queridos, aquela certeza que vai além das circunstâncias, além do que vemos, além do que enxergamos, além do que somos capazes de medir, porque nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. E na verdade, queridos, Pedro também era um homem de coragem, porque foi o único discípulo de Jesus que andou sobre as águas. Qual foi o outro? Não tem não, foi Pedro. E por quê? Porque Pedro chegou e tomou a decisão.
a decisão firme e corajosa de sair do barco e pisar na água, crendo que Jesus iria sustentá-lo. Jesus estava vindo na direção do barco de madrugada, os homens tudo gritando, alguns gritando mais fino do que outros. E sabe, queridos, aquela gritaria dentro do barco, com medo, achando que tinha fantasma, e Jesus então chega e diz assim: ei, calma, fiquem tranquilos, sou eu. E aí Pedro foi o único que chega para Jesus e diz assim: se és tu mesmo, Jesus, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Eita, homem de coragem. Eu, se estivesse naquele barco, irmãos, eu estava enfiado lá embaixo, com a cara na madeira, pedindo: Senhor, que passe essa tempestade, porque eu não sei nadar, eu estou com medo, eu quero sair daqui. Mas não, queridos, Pedro chegou e disse o seguinte: ei, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus diz assim: ah, é, Pedro? Vem. E Pedro saiu do barco, Pedro começou a andar sobre a água. Pedro viveu o que viveu pela decisão de coragem que ele tomou. Amém, queridos? Mas só que no meio do caminho, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, começou a afundar e clamou: Senhor, me socorre. Está afundando? Levanta as mãos e diga assim: Senhor, me socorre. Segura na minha mão, Senhor, e me traz salvação. E o Senhor vai te recolher, vai te salvar, vai te abençoar, vai te ajudar, vai te socorrer. Sabe, queridos, Pedro era um homem de coragem, de fé, tomou a decisão certa, mas ele tinha altos e baixos. Sabe, queridos, o mesmo Pedro, há um tempo atrás aqui, antes desse momento aqui, foi também poderosamente usado por Deus para revelar a essência de Jesus, quem verdadeiramente Jesus era. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: o que dizem os homens que eu sou? Aí eles começam, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és aí um doutor da lei, outros dizem que você é Elias que ressuscitou dos mortos. Aí Jesus chega para eles e diz assim: ok, isso aí é o pessoal que não me conhece, que não sabe quem eu sou. Agora, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, querido, Jesus estava perguntando para aqueles homens que haviam caminhado com ele, que haviam visto o que ele fez, ouvido o que ele falou: vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? Ah, querido, Jesus nos pergunta isso nessa noite: quem eu e você dizemos que Jesus verdadeiramente é? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ah, querido, Jesus então pergunta para os seus discípulos: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês conhecem a minha verdadeira natureza? Vocês sabem quem de fato eu sou? E aí então Deus, através do Espírito Santo, revela a Pedro a verdadeira natureza de Jesus, e Pedro então declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus! Pedro foi poderosamente usado para revelar quem Jesus de fato era. E sabe, queridos, então o que Jesus diz para Pedro? Bem-aventurado, feliz és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Olha, queridos, que coisa linda que Pedro viveu. Pedro estava lá na crista da onda, Pedro estava lá em cima, sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo para revelar quem era Jesus. E agora em Mateus 16, é para trás de mim, Satanás. Olha que coisa, gente. E sabe por que isso acontecia? E talvez você viva essa realidade, talvez em alguns momentos você esteja assim com Deus, assim com o Espírito Santo, orando, buscando a presença do Senhor, mas aí vem um filmezinho na Netflix que te derruba, vem uma propostazinha indecente que te destrói, vem um desânimo que você não sabe de onde, e aí você para de orar, você para de buscar,
você se deixa envolver pelos problemas, às vezes é a conta bancária que fica no vermelho, né? E aí tem mais conta do que dinheiro, e aí aquilo causa uma aflição no teu coração, e você começa a duvidar da provisão de Deus. E aí você às vezes está lá embaixo, na tua intimidade com Deus. Pedro estava assim, queridos. Mas sabe por que Pedro estava assim? Porque ele estava no meio do seu processo. O processo de Pedro só termina depois da ressurreição de Jesus. Enquanto isso, era o Pedro levado pelos seus sentimentos. Era o Pedro que pensava menos e falava mais. Era o Pedro que sentia tudo e explodia nas suas atitudes. Mas, quando Jesus morreu, antes da sua morte, Pedro também tem um momento e uma oportunidade de estar ali ceando a última ceia com Jesus. E Jesus então já revela um pouco mais sobre o que haveria de acontecer com ele. Ele diz, olha, eu vou ser preso, eu vou morrer, vai acontecer algumas coisas comigo aí que vão ser difíceis, mas fazem parte do propósito. Querido, não há melhor lugar para a gente estar do que no centro da vontade de Deus. Faz parte do propósito. Mas aí Pedro chega e diz assim, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou deixar você. E aí Jesus olha com olhos de amor para Pedro e diz para ele, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E sabe o que aconteceu, queridos? Pedro negou a Jesus. Ele negou a primeira vez, não conheço, nunca vi, não sei quem é. Pedro negou a segunda vez, não sei quem é, não tenho a menor ideia de quem seja, nunca vi, não tenho nada com ele. E Pedro negou a terceira vez, dizendo, vocês estão me confundindo com alguém, eu não conheço quem ele é. Aquele mesmo Pedro que havia revelado quem Jesus era, agora dizia que não conhecia Jesus, que não sabia quem ele era, que não tinha nada a ver com ele. Queridos, e aí quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E a palavra de Deus diz que no momento em que o galo cantou, Jesus, mesmo naquele momento de dor, de sofrimento, sendo julgado, ele para e olha para Pedro. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. Um olhar não de condenação, mas de amor. Um olhar não de dizer para Pedro, Pedro, você está lascado porque você me negou. Não, mas um olhar de esperança. São os mesmos olhos que te olham nessa noite, aqui nesse lugar. E o olhar de Jesus fez a ficha de Pedro cair. Ele percebeu que ele estava longe da vontade de Deus. Pedro então vai chorar amargamente. Sabe, queridos, tem tempo para chorar, tem tempo para arrependimento. Quantas coisas eu fiz que não deveria ter feito, quantas coisas eu disse que não deveria ter dito, quantas reparações eu preciso fazer com pessoas que eu machuquei. Eu deveria ter feito coisas tão diferentes daquelas que eu fiz. Pedro chora amargamente, em arrependimento pelos seus pecados. Mas naquele momento ali, no momento do choro, Pedro não desistiu. Nós não podemos desistir. Nunca, jamais podemos desistir, porque a perseverança é a marca daqueles que vencem. Pedro então enxuga as lágrimas e vai estar no meio do povo de Deus. Pedro vai se encontrar com os discípulos de Jesus. E ali naquele momento então, Jesus aparece para aqueles homens. E ali então Jesus chega e acaba o tratamento de Pedro, perguntando para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? E aí então Pedro responde a primeira vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então responde para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus então pergunta pela segunda vez naquela noite: Pedro, você me ama? E Pedro então responde pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes
que eu te amo. E Jesus então responde: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E aí naquele momento então Pedro entende o que Jesus está fazendo. 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. 3 vezes Pedro havia dito que não sabia quem Jesus era. 3 vezes Pedro disse que não tinha nada com Jesus. 3 vezes Jesus pergunta: você de fato me ama? E aí então Pedro entristece-se no seu coração, porque ele lembra do que ele havia feito, mas ele declara para Jesus: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu conheces o meu coração, tu conheces o verdadeiro arrependimento que operou aqui dentro de mim, tu sabes que eu te amo. E aí então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, querido? Porque quem de fato ama Jesus, ama pessoas. Quem de fato ama Jesus, não pode deixar o relacionamento com Jesus morrer dentro de si, mas se torna instrumento da glória de Deus na vida daqueles por quem passa. Foi assim com Pedro. Dali para diante, o Pedro gangorra, sobe e desce, o Pedro levado pelos sentimentos do seu próprio coração, deixou de existir. E ali, dias depois, ele foi cheio da presença do Espírito Santo. E Pedro, então, cheio de autoridade, foi usado poderosamente por Deus, trazendo o seu testemunho para que mais de 3.000 almas se convertessem e ali começasse a igreja de Jesus. Pedro também foi aquele cuja sombra curava. Pedro foi aquele que declarou para aquele coxo na frente lá do templo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Pedro foi a pedra pela qual a igreja do Senhor foi edificada. E eu deixo dizer uma coisa para você, querido: o mesmo poder e autoridade que atuou na vida de Pedro, fazendo com que Pedro deixasse de ser levado pelas suas emoções, dúvidas e sentimentos, também opera nesses dias e pode operar na tua vida, fazendo o milagre acontecer, a transformação acontecer, fazendo então com que a gente viva a plenitude da glória de Deus em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. E nada menos do que isso é o que Deus já preparou para mim e para você. Você crê nisso? Então fecha os teus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor nessa noite. Talvez, querido, você esteja agora ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus perguntando para você: quem eu sou para ti? Talvez, querido, o Espírito Santo de Deus esteja te perguntando nessa noite: você me ama? Qual vai ser a nossa resposta? Sabe, queridos, tudo começou com uma decisão. E essa decisão é que você tem que tomar aqui nessa noite. A decisão de viver a glória de Deus. A decisão de entregar tudo. Deixa o teu barco, deixa a tua rede na beira da praia e vai seguir a Jesus. Para onde? Fica tranquilo, Deus está no controle. Como? Fica tranquilo, Deus vai abrir o caminho. Quando? Fica tranquilo que é no tempo certo, do jeito certo, na hora certa. Só confia, entrega, abre mão do controle da tua história para ter a tua história controlada pela mão do Senhor. É uma decisão. E essa decisão, queridos, demanda um processo. E esse processo é o processo da busca pela presença de Deus. É o processo da renúncia. É o processo de dizer não para os prazeres desse mundo. É o processo de dizer não às propostas desse mundo. É o processo de dizer sim ao propósito e à vontade de Deus, que muitas vezes vai demandar renúncia.
vai demandar decisões difíceis. Vai demandar que você saia da tua zona de conforto. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus tem um propósito maior. E nesse processo que você está vivendo, talvez você precise abrir os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para entender que a tua vida não é só pagar conta no final do mês e ganhar dinheiro para gastar dinheiro, mas que a tua vida tem um propósito eterno, um propósito que foi traçado pelo dedo de Deus. Então, se você quer viver esse propósito, declara isso para o teu Deus nessa noite. Ele está aqui. E Ele está perguntando para você: você me ama? Então, qual vai ser a tua resposta ao Senhor nessa noite? Diga para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, eu quero viver o teu propósito, Senhor. Eu não quero me entregar parcialmente, mas completamente. Sabe o que é entregar completamente, querido? É aquilo que está atrapalhando você de viver a glória de Deus, tem que sair da tua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser até um trabalho que está te tirando do contexto da vontade de Deus. Pode ser, querido, tanta coisa, mas eu posso dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus está dizendo para você o que é. O Espírito Santo de Deus está falando agora para você aí o que você precisa deixar no altar e dizer: Senhor, eu sacrifico em prol do propósito maior. Tem coisa que você vai ter que declarar essa noite assim, ó: para trás de mim, Satanás, porque você não discerne das coisas que vêm do alto, mas só das coisas que são da terra. Talvez, querido, seja a tua preocupação com as coisas desse mundo que esteja te afastando de entender que você não vive pela natureza humana, mas pelo sobrenatural de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa para você: a decisão que você toma aqui hoje muda tudo, transforma tudo, faz todas as coisas novas em Cristo Jesus. Creia nisso. Toma posse dessa verdade espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você tenha entregue até aqui pela metade. Talvez você tenha confiado até a página 2, até aqui. Está na hora de entregar por completo. Está na hora de entregar e confiar por completo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Então, querido, se você quer entregar por completo a tua vida nas mãos do Senhor nessa noite, se assim como Pedro você quer tomar essa decisão nessa noite de dizer: eu largo tudo, Senhor, para viver a tua glória, eu deixo tudo, Senhor, para viver o teu propósito, as decisões difíceis eu vou tomar, me esforce, me ajuda para que eu possa viver a tua glória e o teu propósito, em nome de Jesus. Declara isso para o teu Deus nessa noite. Declara isso para o Senhor: Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos adorar ao Senhor nessa hora. Vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Noite chegar, tu és. Aleluia, Senhor. Vem submerger a tua mão, me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Declara ao Senhor: tu és, Pai, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor, tu és aquele que nos sustenta, Pai.
Tu és aquele, Senhor Deus, que conduz a nossa vida e a nossa história. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite. Nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre nós nessa noite. Ah, Senhor Deus, te glorificamos, Senhor. E te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão esteja, Senhor Deus, nos conduzindo, Pai, ao centro da Tua vontade. Nós entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Declare ao Senhor, querido, que a tua vida pertence a Ele nessa noite. Diga: aleluia. Andar sobre as águas, sim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Nós pertencemos a Ti, Pai, e declaramos, Pai, que não seremos mais conduzidos pelos sentimentos do nosso coração, mas pela Tua mão, em nome de Jesus. E agora, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, famílias, na nossa história, sobre a Igreja Batista Atitude em Porto Alegre, sobre o Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.